Pessoal, hoje eu quero falar de um filósofo iluminista francês, nascido em 1694 e falecido em 1778. Veja só, ele nasceu no século XVII, fez a transição e quase no final do século XVIII. Então ele passou por grandes transformações da sociedade, tá? Quem é esse daí? Voltaire, mais conhecido como Voltaire, é um apelido dele, mas o nome dele é François Marie, ok? Marie pode ser Mário também, tá? Interessante, né? Bom, vamos lá, olha, ele era francês, ele viveu ali justamente num período em que estava a transição do absolutismo para o iluminismo. Essa ideia de te dar um conceito histórico, um contexto histórico, para você entender que momento da história a sociedade vivia, é importante para você entender a ideia do filósofo, ok? Bom, nessa transição de absolutismo, daqueles imperadores totalmente absolutistas, que você não tinha um poder decisório dividido entre vários parlamentares, entre várias elites, não, você tinha um poder decisório concentrado na mão desse imperador, ok? Essa monarquia absolutista era ela que definia todos os rumos da sociedade, seja econômico, seja social, seja cultural, educacional, era ela que decidia, ok? E claro, né, a gente tinha aí o forte controle da mão da igreja. Vamos lembrar que nesse período a gente ainda está dentro da Idade Média, e na Idade Média foi o período que a igreja ela mais se alastrou, ela mais se disseminou, ela mais angariou terras, ela mais influenciou na política. Foi um período, pessoal, que a igreja ela participava bastante do poder de decisão, das decisões políticas. Ela não ficava só no ramo da religião, tá? Da fé, da crença, não. Ela colocava sua mão pesada aí dentro de decisões que os imperadores, os monarquistas absolutistas tomavam, ok? Bom, então vamos lá. Também para a gente entender um pouquinho sobre Voltaire, a gente precisa considerar que ele bebeu muito na fonte aí de John Locke e Isaac Newton, e são também outros filósofos aí iluministas. A gente tem várias frases emblemáticas de Voltaire, mas para você aqui já se ambientalizar comigo, primeira frase dele, detalhe, tá? Essa daqui não foi proferida, não foi falada por ele, mas foi atribuída para ele. É como se depois alguns estudiosos fizessem alguns resumos sobre o estudo dele e falassem, ó, resumindo, era isso que ele falava, ok? Não foi uma frase exatamente dele. É aquela ideia de que eu posso não concordar com nada do que você diz, mas eu defenderei até a minha morte o seu direito de dizê-lo. Então é a ideia da tolerância, é a ideia do respeito, é a ideia da liberdade, liberdade de expressão, liberdade religiosa e liberdade política. É aquela ideia que assim, ô Kelly, o que você tá falando aí nesse vídeo eu não concordo com nada, viu? Mas eu vou ouvir até o final, eu vou respeitar o que você tá falando e vou considerar para que depois eu vá raciocinar, refletir, repensar sobre o que você falou. É essa a ideia. Perceba que é bem uma ideia assim parcimônica, de buscar harmonia, de buscar um consenso. Para ele, pessoal, o indivíduo ele tem que desenvolver o seu raciocínio, se desenvolver como pessoa, se desenvolver como indivíduo, sem interferência externa. É isso aí. Sem interferência da religião, sem interferência da política, sem interferência da família, sem interferência de qualquer ideologia. O indivíduo ele tem que nascer, se desenvolver, olhar ali um contexto social e falar, opa, a religião aqui de onde eu vivo na Índia, na África do Sul, no Canadá, nos Estados Unidos, na Argentina, no Brasil, é isso daqui. A política se coloca dessa forma. Eu tenho várias correntes de pensamento, eu vou olhar tudo, eu vou analisar e eu vou angariar para minha vida, eu vou me comportar com aquilo que mais fizer sentido para mim. E eu quero também conseguir, no meu comportamento, nas minhas ideias, na minha fala, na minha vida, eu quero transparecer essa minha ideologia, essa minha liberdade de pensamento. Claro, respeitando o seu pensamento. Eu não vou impor para você o que eu estou pensando, eu apenas vou dizê-lo, eu apenas vou compartilhá-lo. E cabe a você apenas ouvi-lo, não necessariamente abraçar essa ideia, sabe? Angariar. Você não precisa comer e digerir o que eu estou falando, você precisa apenas ouvir. Era essa o conceito principal de Voltaire, tá? Tanto que ele defendia a separação da igreja
das decisões políticas, que é o tal do Estado laico. O que é o Estado laico? É quando a política ela toma determinadas decisões sem consultar e sem considerar diversidade religiosa, tá? Ela não vai tomar uma decisão baseada em qualquer crença religiosa. Ela vai tomar a sua decisão separada dessas crenças, tá? Ela vai separar, digamos assim, o seu andamento político do andamento religioso, ok? Uma outra frase, agora sim, essa frase foi proferida, foi falada pelo nosso amigo aqui, Voltaire, tá? Ele dizia que é difícil você liberar o tolo das amarras que o prendem. Olha só, pessoal, e quando ele fala liberar esse tolo dessas amarras, dessas crenças, desses nós, essas crenças, esses nós, essas amarras são pensamentos, são ideologias, são comportamentos, ok? Não é necessariamente algo literal, algo concreto ali, a Kelly ela tá amarrada a alguma coisa, não. A Kelly, ela pensa de uma forma que limita a vida dela. Ela age e se comporta de acordo com determinada ideologia que faz com que as decisões dela sejam mais limitadas, que de repente ela não consiga se desenvolver, ela não consiga ir além, porque ela está amarrada, ela está aprisionada a determinado modo de pensamento. Veja se fez sentido para você. Esse raciocínio, pessoal, Voltaire dizia que esse fanatismo por determinadas ideias, que essa superstição voltada a determinados conceitos, era ele que levava a sociedade a ruínas. Vou dar um exemplo aqui. Era ele que falava que quando você traz superstição para a ciência, você limita a ciência. Quando você vai queimar livro em praça pública, você vai colocar indivíduos numa inquisição e aí você mata de uma vez por toda, aniquila, exime, anula de uma vez por todas essa ideia dela se desenvolver mais ainda e contribuir para a sociedade no geral. Perceba, pessoal, que o que ele está falando aqui você pode utilizar em minoria social, porque a minoria social muitas vezes ela tem direito, ela tem um direito, mas ela não tem acesso ao direito. Ela tem voz, mas ela não tem poder de voz. A sua voz não é ouvida, a sua voz não é respeitada, a sua voz não é levada em consideração. Ou muitas vezes o seu comportamento, ele é aniquilado, ele é eximido, ele é abafado, ele é deixado de lado, ele é marginalizado, certo? Você não dá espaço para que esse indivíduo tenha liberdade. Lembre aqui, religiosa, política, de expressão, ok? Vamos só considerar, tome nota aí, o que era o iluminismo, né? A Revolução Francesa. 3 ideais, 3 pilares: liberdade, igualdade e fraternidade. Então você tem a liberdade gritando aqui nos conceitos de Voltaire. Ele se formou em Direito, pessoal. Durante a vida toda, ele passou em bastante contato com os livros, com os estudos, tanto que ele tem 53 textos, 53 conceitos escritos. Eu estou falando de um dentre 53 que ele escreveu. Veja só como foi rica a contribuição dele. E voltando ao raciocínio, tome nota aí, você pode falar de minoria social, você pode falar de educação, porque afinal de contas é o conhecimento que vai te abrir a visão. Você pode falar de tecnologia, porque muitas vezes a tecnologia não é utilizada para dar liberdade e dar respeito a essas manifestações de ideias, elas não são, digamos assim, de forma harmoniosa, de forma saudável. Resumindo, pessoal, Voltaire, ele trabalha muito a questão de liberdade individual e tolerância, consciência do indivíduo, clareza, respeito, tudo isso são argumentos para você abordar na sua redação. São argumentos para você defender uma ideia que esteja dentro desses 3 tópicos, tá? Minoria social, tecnologia, educação e segurança, 4 tópicos. Ele é um dos filósofos, é um dos conceitos que a gente chama de coringa, né? Porque você pode adaptar e pode focar num determinado conteúdo. Bom, veja se fez sentido para você. Se você já usou ele, deixa aqui nos comentários que eu quero saber como é que foi que você utilizou ele, ou se você nunca utilizou, como foi que essa aula aqui te abriu a visão.
desligando aqui, eu quero que você vá lá e já consiga elaborar umas 3, 4 linhas, abordando que na ideia de Voltaire, o conceito de liberdade de expressão se voltava à manifestação harmoniosa dos conceitos políticos, religiosos e de expressão dos indivíduos, que, como são diversos dentro de um tecido social diversificado, é natural e normal que eles tenham ideias divergentes, diferentes, e que isso venha a ser, antes de tudo, respeitado, mesmo que não concordado. Veja se fez sentido para você. No mais é isso, passa esse vídeo para aquele amigo que está sempre comentando para você, que está travado na redação. Tenho certeza que ele vai desligar o vídeo já com uma ideia clarificada, já com o radar ali ligado, tá bom? Alguma coisa do que eu falei aqui já vai fazer sentido e vai colaborar com ele. E claro, vai lá, gabarita essa redação.